Gostaria também, antes de mais, de agradecer ao El Corte Inglês esta oportunidade que concede à Fundação de realizarmos periodicamente estas sessões, na pessoa da doutora Susana Santos. Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Padre José Manuel Pereira de Almeida o facto de ter acedido de imediato ao convite que lhe fizemos para apresentar esta obra e, naturalmente, ao autor, ao professor Sobrinho Simões, o nosso maior investigador sobre cancro, que nos deu a honra de escrever este livro, ao qual me dispenso de apresentar o livro, porque é uma tarefa difícil, que vou deixar nas mãos do Sr. Padre Pereira de Almeida. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado também aos presentes. A minha primeira palavra é para me confessar o meu espanto por me ver neste lugar a apresentar este livrinho do professor Sobrinho Simões. Claro que há uma regra simples que devemos saber todos e convém seguir-se. Convém que, quando o autor é relativamente desconhecido, quem apresente seja uma personalidade notória. E, pelo contrário, quando o autor é uma referência nacional e internacional, como aquele que convém que aquele que o apresente seja, em rigor, quem careça da verdadeira apresentação. Encontramos-nos, obviamente, neste caso. Mas há mais. Este é um verdadeiro lançamento para esclarecimento de todos. Já todos participámos em lançamentos de livros que já vimos nas livrarias, que já conhecemos há muito nas mãos de amigos, que mesmo lemos pelo menos em parte. Ora, este livro não foi visto, eu diria até anteontem, por ninguém. É um verdadeiro lançamento. Na introdução, o autor vai falando passo a passo e criteriosamente sobre o que não é este livro. De tal sorte que finalmente declara: calculo que após tantas afirmações pela negativa, várias coisas que não abordarei, o leitor se esteja a interrogar se não vai discutir nenhum destes assuntos, então, afinal, sobre que irá ele escrever? Para nos sossegar, ou não, como se de um livro policial se tratasse, esclarece. A resposta a esta pergunta será encontrada nos capítulos seguintes. Procurarei, como disse atrás, fornecer ao leitor comum, isto é, não médico nem investigador, em oncologia, os elementos factuais e a linguagem indispensáveis à compreensão dos problemas suscitados pelas palavras da escritora e atriz Arabella Weir, e deste modo tentar contribuir para o esclarecimento de doentes e familiares, assim como das pessoas que um dia poderão vir a ter cancro, leia-se, todos nós. Então, quais são essas palavras de Arabella Weir? Servem de mote a esta tua brilhante introdução, Manel, e as palavras são estas: a minha mãe, o meu pai e a minha madrasta, uma segunda mãe para mim, morreram todos de cancro. O meu melhor amigo tem um cancro em fase terminal e pelo menos 5 outros amigos são sobreviventes de cancro. Não admira que a Cancer Research UK seja a instituição filantrópica de que me sinto mais próxima. Começas exatamente com esta citação, o teu ensaio, a sua introdução, e comentas este passo de uma entrevista publicada no Financial Times, em junho de há 2 anos, onde esta escritora e atriz justifica o seu apoio a uma campanha antitabágica. E diz assim: é notável como 3 linhas de uma conversa social sem pretensões de profundidade científica podem dar tantas pistas sobre os problemas com que nos debatemos hoje no que diz respeito ao cancro. Depois enumeras: é uma doença muito frequente, atinge sobretudo adultos e adultos idosos. Paradoxalmente, há muito quem morra de cancro e muito quem lhe sobreviva. Finalmente, o contraste entre a preocupação por quem está na fase terminal da doença e a adesão a uma campanha de prevenção apontada a jovens cheios de vida. Quem tem o livro na mão, e repare que citei estes trechos das páginas 11 e 12, pode recear justamente que das duas uma. Ou eu lhe vá ler todo o ensaio, o que além da demora correspondia a um mau serviço à editora e à Fundação, ou está diante de quem só teve tempo de ler meia dúzia de páginas e venha para aqui fazer de conta que sabe de que fala.
Para descanso de todos, devo dizer que nem uma coisa nem outra. Trata-se de vos servir um aperitivo, que neste enquadramento é mais do que justificado, sobretudo por nós que vemos ali o ar, para vos convidar a todos a lermos um texto feito por um grande cientista na linguagem simples que só os grandes sabem ter. Repito, uma linguagem acessível às pessoas sem formação médica, este livro procura responder às perguntas básicas do universo da oncologia. Pergunta que nós ouvíamos ali há pouco: o que é o cancro? Quantas doenças cancerosas distintas se albergam sob a designação geral de cancro? Como se originam os cancros a partir de lesões pré-cancerosas? Porquê é que o cancro está a aumentar em todo o mundo? O cancro, o que é hereditário e o que é ambiental? Qual o papel dos nossos comportamentos? Como se previne o cancro, se se previne? Como se diagnosticam os cancros nas suas fases iniciais? Como se tratam os doentes? Sem deixar de salientar a necessidade de apostar na prevenção e no diagnóstico precoce, a resposta à grande questão "o cancro tem cura" é, felizmente, cada vez mais afirmativa. O índice é claro. Como é claro, e é muito gostoso de ver a extensa lista de agradecimentos, em que não há aqui amigos nossos que não estejam cá, portanto, o índice é muito claro e a prosa do Manuel Sobrinho Simões lê-se como um romance. Mas para quem queira ir diretamente a algum aspecto que lhe desperte maior e mais imediato interesse, o índice corresponde a um belo guia. Agora, porém, permitam-me prosseguir como que aos saltos e passarmos a poder ouvir o professor Sobrinho Simões, porque foi para isto que viemos. Eu faço os saltos todos e depois tu, além disso, dizes como achares. 1713. Ramazzini. E uma história que mete um padre, nas páginas 47 e 48. Interessa-me, é claro. Conta-nos lá essa história que nos traz acerca do papel das substâncias químicas quando falas das causas de cancros. Segundo salto, 2010. Mortalidade por cancro e os dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística. Se quisesses falar-nos da necessidade do Registro Nacional de Cancro e da imprecisão dos dados de que dispomos em geral face à situação portuguesa, também creio que era outro tópico possível. Depois de falarmos da mortalidade, agora, e a propósito do ambiente, agora que me dizes da incidência de cancro, qual é o caráter de exceção entre nós do Helicobacter pylori? Porque apresentas muito bem essa. E já agora, o que é o Helicobacter pylori? E sobre a terapêutica, que boas notícias nos podes dar? Finalmente, o futuro. A adivinhação não é uma arte que pratiquemos demasiado, mas, como dizes, é um exercício sempre muito arriscado. Porém, apresentas, a concluir o teu ensaio, uma reflexão particularmente oportuna a este propósito. E, portanto, eu por aqui me ficava e somos todos ouvidos. Muito obrigado. Eu passava a palavra ao professor Sobrinho Simões, sem antes agradecer ao seu padre e também investigador em oncologia, José Manuel Pereira de Almeida, mas dizer também que é um pouco original, é das primeiras apresentações em que o apresentador faz um exame ao professor e coloca as questões que lhe pedíamos também, nós que respondesse. Muito obrigado. Obrigado. Muito boa tarde. Eu tenho, pode não parecer, mas eu sou extraordinariamente tímido. E de resto é por isso que eu tenho esta gaguez. Mas adoro, é engraçado, tenho timidez e, portanto, quando o Sr. António me disse que era preciso fazer isto, eu confesso que entrei em pânico, mas depois chego e acho muita graça. E, portanto, há muita gente assim, mas pronto, eu sou assim. E depois teve também muita graça quando me disse, quer escolher as pessoas para apresentar? Eu disse, não, de forma nenhuma, e eu normalmente disse, eu por mim não apresentava coisa nenhuma. Não.
E depois escreveu-me e disse, acha bem o Dr. José Manuel Teixeira de Almeida e a doutora Nobleza? Acho muitíssimo bem. Agora, há aqui um problema, como já perceberam, nós somos amigos há muitos anos, o José Manuel Pereira de Almeida e eu, e, portanto, muitas destas coisas são, que ele disse, são, no fundo, enviesadas por uma amizade que a gente tem há muitos anos. Ele, por exemplo, ele é um dos tipos que a gente convida sempre para as conferências do Equinócio no IPATIMUP, para discutirmos aspectos mais fundos do que é, por exemplo, a saúde e a doença e a maneira de tratar. E, portanto, o que eu quero dizer é que é assim, eu, por exemplo, eu confesso que tive imenso gosto de escrever o livro por sentir que pode ser útil, mas sinto que é um ensaio que frequentemente é muito chato. E o autor não devia dizer isto, mas tenho que dizer. Porque não há forma, quer dizer, eu acho que Portugal tem um problema. Nós nós não perguntamos primeiro. De resto, nós só perguntamos quando sabemos a resposta, o que é uma coisa culturalmente horrorosa. O português só pergunta quando já sabe a resposta. O português, quando não sabe a resposta, não pergunta. E o que eu tenho sentido, eu faço realmente trabalho em cancro há 40 e tal anos, o que eu tenho sentido é uma grande ignorância das pessoas sobre o que é que significam as palavras, o que são os conceitos, tanto no público em geral, como nos médicos, como nos enfermeiros, como nos técnicos de saúde. E, portanto, eu pensei que valia a pena fazer isto por ser uma coisa útil. E deu-me um trabalhão, achei imensa graça, mas deu-me um trabalhão. E depois voltei a lê-lo agora, porque vinha para a apresentação, e eu acho um bocadinho chato. mas não tinha solução, quer dizer, porque isto é hard science, quer dizer, eu tenho de resto aqui, eu devo dizer, não disse no princípio, para evitar esta coisa muito formal, mas é evidente que eu tenho imenso gosto em colaborar nesta coleção, acho que estão a fazer um trabalho notável. E depois é evidente, também tenho muito gosto, quando eu cheguei aqui vi imensas caras, minhas amigas do coração, de há muitos anos. E, portanto, ainda por cima, eu já achei, eu que vinha realmente preocupado com esta coisa das apresentações, a gente chega aqui e vê muitas carinhas conhecidas e amigas e tal, a gente fica com outra... Bem, e, portanto o Zé Manel disse muito bem o seguinte, disse que eu tinha partido de uma coisa simples, e é verdade que já estava a escrever o livro quando li numa viagem de avião a entrevista ao Financial Times da atriz, mas achei que era extraordinariamente, punha muito bem o problema. E depois construí o livro a partir daí com uma lógica que teve que ser tão precisa quanto eu pude, isto é, nós não podemos transformar um assunto como o cancro, que é um assunto muito complicado. Eu tenho muito medo de ter cancro. E é preciso as pessoas terem... E, portanto, eu tenho medo, quer dizer, eu tenho mais medo de ter cancro do que outras doenças. E eu sou um especialista de cancro. E, portanto, é muito difícil escrever sobre uma coisa de que nós temos medo. Não sei se estão a ver o que eu quero dizer. Quer dizer, é mais fácil escrever sobre coisas de que a gente não tem medo. Eu tenho medo. E tenho medo porque, embora eu saiba que nós temos hoje muitos mecanismos para fazer prevenção, para fazer diagnóstico precoce, etc., há uma probabilidade muito grande de nós todos virmos a ter cancro. Nesta altura, 1 de cada 3 portugueses tem, e daqui a 10 anos, 15 anos, 1 de cada 2 de nós irá ter pelo menos um cancro. E, portanto, é uma doença que hoje em dia, como dizia o José Manuel Teixeira Pereira de Almeida, é uma doença que nós curamos já em 60% dos casos, ou pelo menos controlamos, mas há 40% que não controlamos. E, portanto, eu tenho medo, primeira coisa. Segunda coisa, eu sou muito a favor de que as pessoas saibam e lutem quando têm um diagnóstico, seja de cancro, ou de diabetes, ou de enfisema, ou de artrose, que aprendam o mais que possam, elas e os familiares, para fazerem terapêuticas adequadas. Mas eu acho indecente a gente pôr o problema venci o cancro. Pelo amor de Deus, ninguém diga que venceu o cancro, que a pessoa teve foi sorte. E, portanto, o livro também é feito por uma pessoa que tem medo de ter cancro, primeiro, tenho medo,
Eu tenho, de resto, atenção que eu sou muito medroso. Também tenho medo do gás, tenho medo de eletricidade, tenho medo de imensas coisas, quer dizer... Progresso, não, mas tenho medo. Sou muito conservador, por exemplo, eu vou sempre aos mesmos restaurantes. Aquela ideia... E, por exemplo, eu gosto muito de voltar aos sítios onde fui feliz. Aquela ideia que nunca se volta, não. Eu sou conservador nesse sentido, eu vou sempre aos mesmos sítios. E tenho medo de tudo, e também tenho muito medo de ter cancro. Mas portanto, escrevi-o porque tinha medo e escrevi-o para que as pessoas e os familiares e o meio médico à volta pudessem explicar às pessoas o que é que têm que fazer para ajudar a lutar contra o cancro. Não gosto de dizer vencer o cancro, porque vencer o cancro significa que quem não venceu o cancro é porque tinha falta de força de vontade ou tinha algum defeito. Não, quem não venceu o cancro é porque tinha muita pouca sorte. Percebem? Está a fazer sentido o que eu estou a dizer. Tenho sempre muito medo porque eu sou muito treinado, eu adoro dar aulas. De resto, a única coisa que eu gosto de ser é professor. E eu gosto que me interrompam. Portanto, se quiserem interromper-me, tenho muito gosto. Percebem? Vamos já passar a isto. E, portanto, eu acho que vão ter, se lerem, se tiverem pessoa para ler, eu acho que deviam ter, mas continuo a dizer, os capítulos do meio são sobre o chato. E isto é uma forma ligeira de dizer, porque tem muita matéria, tem muitas palavras novas. Não sei se têm consciência, mas as palavras que estão aqui representam qualquer coisa como aprender italiano em 2 semanas, aqueles livrinhos. O número de palavras é superior a aprender italiano em 2 semanas. O número de palavras novas para a maior parte das pessoas. E as palavras novas, a gente gosta que a pessoa tenha o desafio de perceber o que é que significa a palavra nova. Mas para quem está a ler e se encontrar 2 ou 3 seguidas, pode ter a tendência de não continuar por achar chato. E, portanto, percebem que dá aqui há um desafio, que se quiserem. Bem, e então vamos usar estes teus exemplos. Por exemplo, este exemplo que ele deu do Ramazzini, eu acho muita graça à história do Ramazzini. Portanto, nós discutimos muito lá no Instituto, e é por isso que ele referiu também, isto é uma obra coletiva, se repararem há muitas pessoas que a quem eu agradeço porque trabalharam comigo e escreveram comigo outras formas e a célula neoplásica, etc. Mas nós discutimos muito quem foram as primeiras pessoas que descobriram as causas do cancro. E este Ramazzini é um autor italiano, realmente 1713, e ele tem uma coisa extraordinária. É o primeiro tipo que escreve um livro de doenças profissionais. Doenças profissionais. E escreve coisas engraçadíssimas. As senhoras que coziam e que ficavam com nódulos nos dedos, têm coisas extraordinárias. E ele sabia que o cancro da mama ocorria sobretudo em freiras. E ocorria em freiras porque nós sabemos que a gravidez protege do cancro da mama e, portanto, as pessoas que não têm filhos têm mais risco de ter cancro da mama. E isso é suficiente para, quando a gente compara freiras com pessoas que não são freiras, nós temos muito mais cancro nas freiras. E ele um dia viu um padre com um cancro da mama. E o tipo, que não era parvo, disse: o cancro da mama é provocado pelas pessoas, ao rezar, apertarem as mamas. Era uma doença profissional. O que é uma coisa extraordinária. Encostavam o... E é uma história extraordinária de interpretação que não é verdadeira, nós hoje sabemos, tem a ver, os cancros da mama no homem são 100 vezes mais raros do que na mulher, e quando nós temos um cancro na mama no homem, devemos pensar sempre se não tem uma razão genética hereditária, portanto, uma alteração germinativa, mas, portanto, é uma experiência muito interessante da interpretação em 1713 de uma realidade. Como é, e o José Manuel não falou nisso, eu fui muitíssimo ajudado pelo Dr. António Araújo, mas muito, ele, de resto, por exemplo, aquela coisa, eu, por exemplo, perguntei naquela tua coisa, quando disseste assim, se não vou falar disto, o que é que o homem vai falar? E o doutor disse, não ponha o que o homem vai falar, ponha antes, o que é que o autor vai falar?
E, de resto, o Dr. Marco Pina também me ajudou nisso. Porque eu acho que as pessoas têm que perceber que nós, ao escrevermos estas histórias, estamos também a escrever um bocado da nossa vida. Portanto, a propósito, por exemplo, do Alsted, tu tiveste a mesma experiência que eu e a Evelina também teve. A Evelina é mais nova que eu e, portanto, pode não ter tido. Mas nós recebíamos as peças das mastectomias das senhoras com cancro da mama, não cabiam nos contentores habituais das peças cirúrgicas e vinham em baldes do bloco operatório. E nós temos imensa... Quer dizer, sofremos muito com isso. Sofremos com o aspecto físico impressionante do balde e das peças, e a gente perceber que a pessoa ficou mutilada e aquela quantidade enorme de tecido humano. Portanto, e onde eu quero chegar é que estas histórias que eu vou contando são histórias que, para quem está ali, até podem ter graça, mas que correspondem a vivências minhas. Cada vez que eu faço um diagnóstico de cancro, e é a minha vida, é fazer, felizmente a gente faz, geralmente diz não é cancro, portanto é a nossa sorte, mas eu faço 200 a 300 casos de consulta por ano para o estrangeiro. Esses são todos de cancro, praticamente não há nenhum que não seja. E embora a gente não esteja a ver a cara da pessoa, sabe que há uma família, há um miúdo, há um adulto que ficou com um diagnóstico. Portanto, onde eu quero chegar é que eu de resto discuti isso também com o Dr. António Araújo. A dificuldade de fazer discussões destes ensaios é porque a gente fala com um tom ligeiro de uma coisa que eu continuo a dizer que é uma doença que é muito chata e que eu tenho medo. E, portanto, mas só para lhes dar, por exemplo, outro exemplo muito da nossa realidade. O professor Carlos Lopes era professor em Luanda e era professor de patologia e veio doutorar-se comigo ao Porto. E nós decidimos estudar o cancro da bexiga numa povoação que era a 60 km de Luanda. E o cancro da bexiga em Angola, como no Egito, é fruto de uma infecção por um parasita que é a bilharziose, Schistosoma hematobium. E esse parasita é um parasita que põe ovos, a fêmea põe ovos na parede da bexiga e as pessoas que são infectadas começam a urinar sangue quando estão infectadas. E a infecção é apanhada pelos miúdos quando tomam banho nos lagos e nos rios. E é extraordinário, porque eu depois fui com o Carlos Lopes lá e nessa comuna, chama-se, é uma comunidadezinha, há a menstruação masculina, que é os miúdos aos 12 anos começam a urinar sangue. E eles começam a urinar sangue quando estão infestados pelo schistosoma. E há a menstruação masculina aos 12, 13 anos. E estes miúdos depois vêm a desenvolver cancros da bexiga porque estão infestados. E eu conto, porque eu na altura isso impressionou-me imenso, porque vi os miúdos e a gente percebe que não estamos a falar de situações, voltamos à mesma coisa, aí já não é pouca sorte, aí é infestação, é incapacidade de matar o agente, é a existência do caracol, porque estes ovos depois vão para a água e há um caracol onde eles voltam a fazer o seu ciclo e voltam a infestar. E eu, como tu, de certeza, José Manuel, se tu autopsiaste jovens portugueses que tinham estado, jovens não, eram já adultos, mas tinham estado na África, em Moçambique, quando nós autopsiávamos antigos militares portugueses que tinham estado em África, nós encontrávamos os ovos do schistosoma na parede das vesículas destes ex-soldados. O que significa, se porventura nós tivéssemos cá o caracol, nós tínhamos tido infestações. Eu estou a chegar agora ao teu segundo ponto, que é o registro nacional e a ausência absoluta de controle que nós temos sobre estas coisas. Nós podíamos ter tido uma situação catastrófica de infecções por schistosoma se por acaso nós tivéssemos cá o caracol que fazia com que o bichinho pudesse desenvolver-se. E portanto, o livro... Porquê é que eu conto estas histórias sempre? Porque reparem, todas as histórias que eu estou a contar, se repararem, são histórias que chamam a atenção para fatores exógenos. Não sei se estão a ver, portanto, a infecção, porque
Ele falou também no Helicobacter. Nós em Portugal, os adultos da minha idade, 80% dos adultos têm infecção por uma bactéria, que é uma bactéria muito especial, que só se desenvolve no estômago. Aguenta o pH ácido do estômago e dá uma gastrite que, na maior parte de nós 80% de nós temos essa infecção e só 10% é que temos sintomas de gastrite. E as pessoas que têm essa infecção têm maior risco de vir a ter cancro do estômago. E, felizmente, nós já estamos a diminuir muito a taxa de infecção. Nós fizemos um estudo recente no Porto e nos miúdos de 15, 20 anos, portanto, acabados de entrar na universidade, já só temos taxas de 50% de infecção. E, portanto, significa que nós estamos a diminuir imenso a infecção e, portanto, nós, daqui a uns anos, deixamos de ser o campeão do cancro do estômago. Agora, reparem, éramos o campeão do cancro do estômago, como em África os miúdos infestados com a bilharziose. Tudo isto é muito mais ambiental do que genético. E eu também gosto muito de salientar isto ao longo. Embora eu saiba que todos nós temos maior ou menor associação familiar, por exemplo, de alguns cancros, e, por exemplo, eu falo nisso a propósito do cancro da próstata. Uma pessoa que tenha o avô, o pai, com cancro da próstata, a probabilidade de ele ter cancro da próstata é 80 vezes maior do que um homem da mesma idade. Por exemplo, uma senhora que tenha a mãe e uma tia, ou a mãe e uma irmã com cancro da tireoide, a probabilidade que ela tenha de ter cancro da tireoide é 290 vezes a probabilidade da população em geral. E nestes casos nós não conhecemos os genes. Portanto, não é hereditário no sentido de ser um gene só que é responsável. Há, portanto, um fundo de suscetibilidade genética. E depois há a influência do ambiente, da cultura, da alimentação, do fumo, do álcool, da obesidade galopante, etc. Portanto, porquê é que isto nos assusta a mim, a ele, a Evelina e às pessoas que estão mais na parte médica? Assusta-nos muito porque nós, em Portugal, não temos tradição de fazer registros nacionais do que quer que seja. Nós somos muito fracos em estatísticas, porque as estatísticas, de resto somos muito fracos, por exemplo, em bibliotecas, porque a gente gosta de ir buscar o livro ao buraco, mas pôr o livro no buraco não é. O Portuga não gosta de ter atos que não sejam de interesse imediato, que é uma coisa terrível como sociedade. E nós, nesta altura, por exemplo, em relação ao Helicobacter pylori, nós precisávamos de saber muito bem o que é que se está a passar, se é de facto verdade que a incidência do cancro do estômago, porque a incidência da infecção por Helicobacter está a baixar, se isto está de facto ou não a ocorrer. Portanto, se estamos a ter, mas não temos números. Não sei se sabem que nós não sabemos quantos cancros temos em Portugal. É verdade, não sabemos. Não temos um registro nacional de cancro. Temos registros regionais. O registro de Lisboa e o registro do Porto funcionam muitíssimo bem. O registro do centro está cada vez a funcionar melhor. Mesmo assim, são registros que não são nacionais e, reparem, eu também falo nisto aqui. Desculpem lá, depois eu quero é conversar com as pessoas. Desculpem lá, é só porque se esperava que eu dissesse alguma coisa. Eu tenho que... Estou a deliver the goods. Não, mas, por exemplo, eu digo isto aqui que é uma coisa impressionante. No Porto, na região do Porto, o cancro da tireoide é o quarto cancro mais frequente, está entre o quarto e o terceiro mais frequente das mulheres, das senhoras. E no Sul nem aparece até ao 10º lugar. Ora, não há uma diferença em Portugal tão grande que justifique que no Norte seja terceiro ou quarto e no Sul. Porquê é que acontece isto? Isto é muito engraçado. É que como a gente no Norte estudámos sempre muito cancro da tireoide, os patologistas e os médicos, etc., começaram a diagnosticar muito. Não sei se estão a ver. Há aqui um efeito que não é um efeito real, é um efeito do excesso do interesse, se quiserem, podem dizer, é excesso de interesse nosso para diagnosticar e é falta de interesse dos outros para não diagnosticar. O que não pode acontecer é termos 8% dos cancros das mulheres no norte de Portugal são cancros da tireoide e em Lisboa e Val do Tejo e no sul são 2%. Não faz sentido. E reparem, eu estou-lhes a dar este exemplo que vem no livro, mas há outros. O que significa que nós não temos, agora temos ali uma endocrinologista, e portanto, nós não temos dados sobre
o que é que nos está a acontecer em termos de cancro e como é que estão a evoluir as coisas. E o que temos... Sim, faz sim. E qual é o diagnóstico que faz em relação, portanto, em determinados campos há registros e noutros há menos, e o que é que os senhores fazem para que isso se venha a fazer? A pergunta é muito importante, não é? Desde que nós sabemos que isto é assim, o que é que está a ser feito para mudar? Eu a primeira coisa que fiz foi agradecer à responsável pelo registro do cancro do Norte e à responsável pelo registro do cancro do Sul. Elas nem sabem que eu desagradeci, mas porque acho que é um trabalho extraordinário, porque nós em Portugal não gostamos de facto de registrar. Portanto, a Ana Miranda do IPO e a doutora Maria José Bento do IPO do Norte, eu fiz questão de desagradecer. Portanto, a primeira coisa que nós estamos a tentar fazer é criar um ou dois exemplos muito bons. Porque este é outro problema de Portugal. Nós somos maus, temos poucos bons exemplos. Quer dizer, nós temos muita gente que tem muito, mas não utilizamos o exemplo como uma forma de... E, portanto, a nossa ideia foi usar o Norte e o Sul como exemplos e temos agora um excelente responsável, que é o Dr. Nuno Miranda do IPO pelo Plano Nacional Oncológico. E, portanto, a primeira coisa que a gente pediu foi usar a realidade que existe com os registros do Norte e do Sul e torná-la obrigatória para todo o país. Pergunta-me assim, mas isso pode não funcionar. Pode. Esse é o nosso problema. Nós temos em Portugal também uma grande dificuldade depois de implementar, isto é, temos decisões, temos muitas leis, e depois temos dificuldade em implementar. Mas não podemos, o que eu quero chegar é que não podemos deixar de ter um panorama do que é que se passa em Portugal em termos de registro de cancro, de quais são os cancros que temos, quais são as causas. E outra coisa, faz favor. Os centros de saúde, eu acho que é o serviço, como é que agora que é mais... Medicina familiar. Exatamente. Medicina familiar, realmente o problema deixa muito a desejar. Porque se realmente os centros de saúde estão informatizados, se fazem, mandam fazer os exames. Essa falta de relação é evidentíssima. É verdade. E faz um estudo, até exatamente que se podia fazer, dos dados recolhidos informaticamente para... E tem que ser feito, e não é só, tem toda a razão, e não é só no cancro, é em todas as doenças. Nós temos um problema gravíssimo, por exemplo, com a diabetes, estamos a ter um problema gravíssimo com a obesidade, e não estamos a ser capazes de resolver, e a solução, estou totalmente de acordo, passa por dar maior importância aos centros de saúde, às unidades de saúde familiares, etc. Eu isso também... discuto isso em pormenor. Nós, em Portugal, temos muito o que nós chamamos o hospitalocentrismo. Nós gastamos 95% do nosso dinheiro em saúde é gasto nos o que a gente chama hospitais de agudos. No caso do cancro, os IPOs são muito importantes, mas também os hospitais universitários, todos os hospitais distritais. Nós gastamos 95% nisso, e, portanto, nós temos que aumentar muito, mas é a nossa capacidade de fazer aquilo que estava a chamar a atenção, que é os centros de saúde e os cuidados pré-hospitalares. E temos outro problema, que eu agora não me quero meter nisso, mas que é um problema terrível, que são os cuidados pós-hospitalares, sejam cuidados continuados ou cuidados paliativos, e nós vamos ter esse problema e vai ser terrível, e não vai ser por causa do cancro, vai ser por causa das doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas, e nós vamos ter um problema terrível em Portugal se não desenvolvermos os cuidados pós-hospitalares. Portanto, eu estou totalmente... Até porque é nos cuidados pré-hospitalares, portanto, nos centros de saúde, que tem que se fazer a educação para a saúde, tem que se fazer a prevenção, tem que se fazer a capacidade de seguir as pessoas com uma certa regularidade
e sem que elas sintam na obrigação de fazer análises aos hospitais. Os hospitais de resto portugueses estão a arrebentar, não sei se sabem, mas o meu que é o Hospital São João, está a arrebentar porque o número de consultas todos os anos aumenta, toda a gente adora ter consultas, os centros de saúde mandam os doentes para as consultas, a gente vê os velhinhos todos de manhã, às 6 da manhã, 7 da manhã, a chegar de Mirandela e a ter consultas, portanto, porque nós em Portugal não conseguimos resolver um problema que chamou a atenção, que é o da articulação. Mas não é por acaso, porque é que nós somos, o que é que nos caracteriza? Eu acho que nós temos duas coisas que nos caracterizam. Somos uma sociedade de alto contexto, portanto somos todos primos, cunhados, amigos, uns dos outros. Portanto, cunhados, quer dizer, não há ninguém que não tenha cunhados, quer dizer, toda a gente tem cunhados, o cunhado foi com o cunhado, não foi com a cunhada, quer dizer, não, desculpem, se forem em Inglaterra ou eu, por exemplo, fiz a minha pós-graduação num país nórdico, nunca ninguém me apresentou a cunhada, olha a minha cunhada. Os cunhados, quer dizer, não faz nenhum sentido. Essa é uma... A segunda coisa que nos caracteriza é o minifúndio. O minifúndio é uma tragédia. E o minifúndio tem uma expressão na propriedade, mas tem uma expressão muito mais grave nas relações interinstitucionais. Nós não colaboramos. Nós, de resto, somos muito pouco capazes de nos esforçarmos pelas instituições. E isso aumenta a fragmentação e aumenta o minifúndio. Portanto, eu estou totalmente de acordo consigo que em relação... e também digo isso aí no livro. Eu acho que, nesse aspecto, eu no livro tive o bom senso de chamar sempre a atenção que é muito mais importante a gente apostar na prevenção, no diagnóstico precoce, na capacidade de mudar os comportamentos, do que propriamente esperarmos pelas revoluções terapêuticas. A revolução terapêutica, atenção que eu discuto isso aí, há terapêuticas estupendas que estão a aparecer, têm sempre agora um problema, é que são para cada vez menor número de doentes, o que tem vantagens e inconvenientes, é o que a gente chama a terapia personalizada. As pessoas são tratadas, mas são um pequeno número de pessoas que têm aquele cancro, mas aquele cancro tem aquelas alterações genéticas e, portanto, deve ser tratado com este medicamento X ou Y. Isto é uma descoberta notável. A radioterapia melhorou extraordinariamente. Mas ninguém se iluda. Não vai ser por aí que nós vamos resolver o problema do cancro. Nós vamos resolver o problema do cancro aumentando a prevenção e o diagnóstico precoce. O tratamento do cancro, o único tratamento curativo 100% do cancro é a cirurgia. E a cirurgia faz quando é uma forma de cancro muito pouco avançada. Portanto, e acho que as pessoas têm que ter consciência disso, quer dizer, nós tem sido extraordinário as notícias que há, mesmo, eu discuti isso com o José Manuel Pereira de Almeida, a mim assusta muito, por exemplo, criar falsas expectativas nas pessoas. Isto nós tivemos em Portugal, como se lembram, há pouco tempo, uma fase muito chata, que eram os tipos na Alemanha, com as células dendríticas, as imunoterapias. Eu estou à vontade porque convidei o responsável, convidei o Epatimup para ele vir lá apresentar os resultados. E ele tinha resultados estupendos. Simplesmente ele só nos mostrou os resultados muito bons. E quando eu apertei para ele me dizer quantos casos, está bem, sim senhor, o senhor tem estes 6 casos que são estupendos e a coisa funcionou. Mas quantos é que teve? E ele não me quis dizer. Portanto, eu só vinha mostrar os resultados bons. Portanto, nós não mas sabemos que esta coisa da imunoterapia é uma coisa muito interessante para o futuro. Os medicamentos metabólicos são interessantíssimos. Agora, não podemos ser charlatãos. Quer dizer, o charlatanismo, dizer nós vamos curar, não funciona, percebem? Venha cá que a gente... Pronto. E isso é terrível, porque cria uma falsa expectativa, as pessoas depois ficam ainda mais feridas, e eu sou muito contra criar falsas expectativas. Eu acho que a gente deve explicar às pessoas que a maior parte das doenças que elas têm hoje, a não ser as infecciosas, nós temos doenças infecciosas que nós tratamos com antibióticos, cada vez menos.